Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de Biologia do primeiro ano do ensino médio. E esse conteúdo é o primeiro conteúdo do segundo bimestre, que está situado aqui no capítulo 4, módulo 2 da apostila de vocês, certo? Hoje nós vamos ver, aprender um pouco sobre as células. Sabemos que todos nós seres vivos somos compostos por células, certo? Então, a célula possui estrutura e composição química básica e também realiza processos que ocorrem dentro delas, como aí a fotossíntese, a respiração celular e a fermentação, certo? No entanto, essas informações iniciais, elas precisam ser aprofundadas, pois compreendendo melhor o que é uma célula e como ela funciona, você poderá também compreender melhor o que é a vida, que é o objeto de estudo da biologia, certo? Então, esses conhecimentos terão um papel muito importante, para a vidinha de vocês, vidinha preciosa de vocês, pois cuidar da saúde é sinônimo de cuidar das suas próprias células, certo? Então, nesse primeiro capítulo, estudaremos citologia, que significa estudo da vida, certo? Vamos iniciar analisando o tamanho, número e estrutura. E vocês vão ver que existem muitos tipos de células, certo? Então, vamos lá. Célula, tamanho, forma e funções, ok? Então, vamos lá. A célula é considerada a unidade fundamental de um ser vivo. Existem seres unicelulares, ou seja, aqueles formados por uma única célula, como as bactérias, as amebas e as euglenas, e os seres unicelulares correspondem à maior parte da biodiversidade, que é aí que a gente conhece. Os multicelulares possuem mais de uma célula que atuam em conjunto de forma harmônica, promovendo aí o metabolismo do organismo. Como, por exemplo, aí as esponjas, que são multicelulares com células organizadas aí em tecidos, certo? Os fungos e as águas são multicelulares, não possuem tecidos verdadeiros, certo? Isso aí também é um exemplo. Mas qual é o tamanho de uma célula? Qual é o tamanho de uma célula? O nosso corpo é formado por células, certo? Por mais atentamente que quando a gente olha para ele, porém a gente não consegue enxergar nenhuma delas, pois, como regra geral, as células possuem o quê? Um tamanho inferior ao poder de resolução da nossa vista humana, ao nosso olho nu, ou seja, ao menor tamanho que a nossa visão é capaz de distinguir, certo? Então, o poder médio de resolução de visão humana gira em torno aí de 100 micrômetros, e as nossas células possuem tamanho inferior a esse. O que acabou de ser dito, agora para o corpo humano é válido também para a estrutura celular dos demais seres vivos, Suas células possuem tamanho inferior ao poder de resolução da visão humana, sendo, portanto, inferiores a 100 micrômetros. Existem, no entanto, exceções, que no caso o óvulo humano, por exemplo, mede em torno de 200 micrômetros, certo? De diâmetro. Há outros exemplos também de células que são visíveis a olho nu em outros seres vivos, como, por exemplo, as células da água acetabulária, que vivem em água doce, do organismo unicelular marinho, do gênero Noctiluca, e células da bainha das folhas de bananeira, Aí é um exemplo. Mas assim, como é possível observar uma célula que não é visível a olho nu? Uma célula microscópica. Como a maioria das células não é visível a olho nu, elas só puderam ser estudadas com o advento de um aparelho que permitiu ver coisas pequenininhas, o microscópio. Ele era inicialmente formado por um sistema de duas lentes e uma fonte de luz que iluminava o material a ser observado,
certo? Então, lá em 1665, Robert Hooke, um cientista inglês, estava trabalhando com um microscópio rudimentar e observou uma delgada fatia de cortiça. Ele conseguiu pela primeira vez distinguir os contornos de uma célula, né? O termo célula é diminutivo de célula, né, que significa cavidade. Assim, Hooke descreveu pequenas cavidades no tecido vegetal, né, da cortiça. A cortiça, gente, ela é retirada do caule de algumas plantas e trata-se de um tecido morto, utilizado principalmente, né, aí na fabricação de rolhas, certo? Então, o que Hooke observou foi a parede que delimita as células das plantas e que permanece mesmo após a morte da célula, certo? Embora Hooke já houvesse observado a célula lá em 1665, somente em 1838 foi provado por Sheldon a existência de células em plantas e em 1839 foi comprovada por Schwann a existência de células em animais. Olha só que interessante. Esses dois cientistas, Sheldon e Schwann, estabeleceram o que ficou conhecido como doutrina celular, ou seja, todo ser vivo é formado por células. Todo ser vivo é formado por células. De fato, existem unicelulares e multicelulares, mas todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células, ok? Os microscópios utilizados por Hooke, por Sheldon e por Schwann eram equipamentos que utilizavam a luz para iluminar os objetos a serem estudados, certo? Esse tipo de microscópio é conhecido por microscópio óptico, sigla MO maiúsculo, ou microscópio de luz, ML maiúsculo. Microscópios ópticos são até hoje muito utilizados para o estudo de células. Existem diversos tipos desses microscópios e alguns chegam a ter aumentos de até cerca de 2.000 vezes, possibilitando o estudo de várias estruturas celulares, certo? O microscópio de luz não são suficientes para observação e estudo de algumas estruturas celulares e de detalhes de outras estruturas. Então, houve, né, a necessidade então de ir ao microscópio eletrônico, que permite o aumento de até 1 milhão de vezes aproximadamente, certo? Então, neste caso, não se usa a luz para analisar os objetos, mas sim feixes acelerados de elétrons que atingem o objeto em estudo e fornecem a imagem. Então, existem microscópios eletrônicos empregados para analisar cortes extremamente finos de células, né? E eles são chamados, né, aí de microscópios eletrônicos de transmissão, MET, né? Outro tipo de microscópio eletrônico, né, que é empregado na análise da superfície de células, tecidos e mesmo do corpo dos organismos. Ele é chamado de ME, de varredura, microscópio eletrônico de varredura. Então, um tipo especial de microscópio eletrônico de varredura é por tunelamento, capaz de oferecer aumentos de até 100 milhões de vezes, possibilitando até mesmo a observação da superfície de algumas macromoléculas, como é o caso do nosso DNA, certo? Então, para cada tipo de microscópio utilizado, existem técnicas especiais de preparação, né, da preparação da amostra, do material a ser observado. Essas técnicas envolvem a fixação para que o material não se deteriore, certo? No caso do estudo de células, né, ao microscópio de luz, podem-se utilizar alguns corantes quando necessários, né? Cada material exige o uso de corante e técnicas específicas. A imagem de um material obtida por microscópio eletrônico, ele não é colorida, mas a foto pode ser colorizada artificialmente por meio aí dos programas
dos computadores, certo? Então, um exemplo aí, as células eucarióticas são maiores que as procarióticas. Os vírus, com raras exceções, são menores que as menores células já conhecidas e são visíveis apenas ao microscópio eletrônico, certo? Então, a maioria das células apresenta, portanto, dimensões microscópicas. Elas apresentam dimensões microscópicas, certo? Então, aqui na apostila de vocês, abram aí na página 11. Aqui na página 11, como vocês podem observar, tem aqui, ó, a região, as escalas, né, em nanômetros. Começa aqui em nanômetro, 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 aí depois vai para micrômetro, depois vai para milímetro, centímetro e depois para metro. Tudo isso é o aumento da amostra observada, isso de acordo com o microscópio que é utilizado, certo? Então, basicamente, um microscópio, ele é assim, ó. Basicamente, um microscópio, ele é assim, ó. Ele é assim. Aqui embaixo tem um fio. E esse fio ele é ligado a uma fonte de tensão, onde aqui dentro tem uma lâmpadazinha, e essa lâmpadazinha aqui, ela se acende, ela se ilumina, e aqui tem aqui a amostra em uma plaquinha de vidro, e essas lentes aqui, ó, essas aqui são as lentes de aumento. Cada lente dessa é um tipo de aumento, certo? Você vai girando aqui, você gira conforme for a sua amostra, de acordo com a sua amostra, você vai girando e você vai regulando aqui, ó, nessas duas partes branquinhas aqui, ó, você vai regulando para não ficar a imagem tão embaçada, certo? Você vai regulando, ó, para a imagem não ficar tão embaçada. E você, aqui, ó, você pega aqui no seu microscópio, eu tô aqui analisando, e você coloca aqui o seu olho, bem aqui, bem no meiozinho da luz, certo? Para poder você observar a sua amostra, certo? Então, de acordo com o que foi explicado para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade aqui da apostila de vocês, da página 16. Aqui, ó, da página 16. Só que as questões que vocês vão fazerem da página 16 vão ser somente as questões 1 e 2. Só a questão 1 e 2 da página 16 do módulo 2, capítulo 4, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!